Olá, gente, graça e paz, bom dia. Queridos, deixa eu te falar algo aqui maravilhoso. É nítido que Deus ama a todos, mas Deus odeia o pecado. E eu quero falar aqui algumas atitudes que Deus odeia. Eu vou ler a Bíblia para você. Eu vou ler o texto lá em Romanos capítulo 1. Você tem um tempo aí? Eu quero deixar bem claro aqui o que Deus odeia. É a palavra de Deus. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você tem um tempo para me ouvir? Amém? Lembrando que quando você ouve a palavra de Deus, você tem a oportunidade de recomeçar, independente de como você está aí. É a mesma coisa de quando você saber que está no caminho errado, mas alguém vem e fala, esse não é o caminho que Deus quer que você siga é esse. Você tem a oportunidade de se arrepender do que você fez e recomeçar. A minha intenção é sempre essa, é trazer uma palavra para que você recomece. Não é para te julgar, não é para tirar pedra. Quem sou eu? Eu sei de onde o Senhor me tirou. Entendeu? É como mais ou menos se fosse assim, por exemplo, tem um rio. E alguém chega e fala para você assim, olha, ei peixe, se você sair desse rio, esse rio tem água viva. Se você sair, você morre. E aí você escolhe sair. O que vai acontecer? Você vai morrer, mas não foi Deus. Foi você, foi a sua escolha. Então assim também é nós. Assim também é nós, as nossas escolhas vai trazer vida ou morte. Consequência ou frutos. Pense bem no que eu estou dizendo. Eu vou ler a Bíblia para você. Eu vou ler a Bíblia para você e você vai fazer uma reflexão após eu ler para você. Amém? Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, né? O texto aqui, ele escreve à igreja de Roma, ao povo, né? Ao povo, alertando. Mas serve para você também, como alguém para ser evangelizado, para saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta, para que você não sofra as consequências que podem vir através das nossas ações. Então, Romanos capítulo 1, a palavra do Senhor, eu quero ler para você do versículo 16 adiante. Preste bem atenção e pede Deus para te dar sabedoria, entendimento, revelação. Ouça com atenção. Creio que Deus vai falar muito contigo neste momento. Amém, querido? Amém? Minha intenção é sempre te alertar, é te ajudar, assim como me ajudaram. Em nome de Jesus, amém? Então, o apóstolo Paulo aqui no versículo 16 de Romanos capítulo 1, ele fala assim, porquanto não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer, primeiro o judeu, assim como o grego. Então, ele deixa claro que aquele que crê será salvo, independente da religião, independente das nações, é só crer. A salvação é para todos, sem exceção. João capítulo 3 deixa bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito na cruz do Calvário para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para todos. Todos que decidem segui-lo. Todos que decidem crer e colocar em prática a sua fé. Que a fé sem obra, né? Lá em Tiago capítulo 4, ele diz que assim como o corpo, o seu espírito está morto, assim também a fé sem obra. Então a nossa fé precisa ser acompanhada com obras, com ações, com atitude. Então vamos lá, vou ler direto agora, amém? Então no versículo 17 diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Versículo 18 aí fala sobre a ira de Deus. Deus não é ruim, mas o caminho que eu escolho, eu colho. O que eu planto, eu colho. Não é Deus, é você. É igual como o exemplo que eu falei do peixe agora. Se você sabe que só dentro do rio, dentro da lagoa que tem água, que tem vida, se eu decido sair, eu vou morrer. Se eu saio do propósito, do plano, a tendência é morrer. Mas não é isso que o Pai quer. Mas a minha escolha vai levar eu colher. É a minha atitude. Então vamos lá. No versículo 18 diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade, olha só, suprime a verdade pela injustiça. Olha só, Deus não se agrada disso. Pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles,
porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Olha só, Deus diz, tais pessoas são indesculpáveis, porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e ao coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória de Deus imortal por imagem confeccionada, conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou as tais pessoas à impureza sexual, segundo a vontade pecaminosa do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Então Deus o entrega. Deus, não gostando das atitudes, Deus entrega. Versículo 25 diz assim: porquanto trocar a verdade de Deus pela a mentira, e adorar objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. E por essa razão Deus entregou as paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejos sensual uns pelos outros. Deram então início à sessão de atos indecentes, homem com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requer. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo, olha, mais uma vez, o entregou a arde de suas próprias mentes deprováveis. Continuando aqui, versículo 26 diz assim: por essa razão Deus o entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sexual uns pelos outros. Deram então início à sessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso celebraram em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo entregou, olha só, aos ardes de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação. Então, empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor, respeito, família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara digno de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os que continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Deus não se agrada dos que faz, mas também aqueles que defendem, aqueles que aprovam, aqueles que se omitem, aqueles que se calam diante das injustiças, aqueles que se calam são covardes. Nós precisamos nos posicionar, precisamos fazer a nossa parte. A minha maneira de me posicionar aqui não é para julgar, tirar pedra, não. Quando alguém fala algo, você tem a maneira de aprender. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Se alguém não prega a verdade, as pessoas não conhecerão a verdade. Então a única maneira de libertação é conhecer a verdade. Amém? Então fica claro, queridos, eu tenho um livre-arbítrio, após o conhecimento, eu tenho um livre-arbítrio para escolher.
mas eu não tenho livre-arbítrio para colher. Após conhecer, eu posso escolher, mas eu não posso escolher os frutos. Entenda bem. Então, a minha intenção é te alertar com a palavra do Senhor. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Ah, pastor, eu estou nessa situação. Independente da situação que você possa estar vivendo, independente do momento que você possa estar passando, talvez vivendo, sendo escravizado, sendo opresso, oprimido, vivendo algo que você sabe que Deus não se agrada e você não tem força para sair. Eu quero dizer para você uma coisa: a partir do momento que você ouve a palavra e você busca ajuda, você clama, você se esforça, né? A fé, ela é exposta com atitude. A fé, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é provada com ação, com atitude, com posicionamento, porque Deus está vendo. O Senhor está vendo tudo. Então, quando eu me posiciono, quando eu não acerto, quando eu não me conformo com a situação, mesmo que eu estou vivendo, mas eu não me conformo e eu me posiciono a não continuar, aí sim, esse é o momento. Aí é a hora que Deus vem a nosso favor, né? Se eu sei a verdade, eu escolho viver o que Deus não gosta, Deus deixa eu viver, Deus entrega. Nós lemos nesse texto que Deus permitiu. Só que se eu me arrepender e eu voltar para Deus, Deus não vai abandonar. Ainda é tempo. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, há tempo ainda de você se ajeitar, de você se converter, de você abandonar suas práticas erradas, afastar dos maus caminhos. Há tempo ainda, Deus perdoa. A palavra de Deus perdoa, então não vale a pena viver para agradar a si mesmo, agradar seu próprio eu, sua carne. Momentos de prazer não vale a pena. Momentos de prazer aqui não vale a pena do que está reservado para passar a eternidade. O juízo não vale a pena. Não vale a pena trocar a glória de Deus, trocar o céu, trocar o reino de Deus por momentos aqui, vivendo em desobediência ao Criador. Então, Jesus quer te salvar, Jesus te ama. Jesus te ama. Você não nasceu assim. Isso são obras das trevas. Isso são espíritos que os seduz, que os oprime, que os governa, mas você pode ser liberto a partir do momento que você conhece a verdade. O amor é a verdade. O amor é Jesus. O amor é Deus. Deus é amor. Deus provou. O perdão é Jesus. E a melhor ajuda é o Espírito Santo, é a verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te livre de todo mal, que Deus te conduza a andar na justiça, a fazer o certo para a glória de Deus. Um abraço, um beijo no seu coração e fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até mais.